vamos embarcar em uma jornada incrível pela capital da Irlanda. Eu estou falando de Dublin. Ela é uma cidade histórica com muito a oferecer a todos os tipos de viajantes. Nesse vídeo vou compartilhar com você minhas dicas favoritas para aproveitar ao máximo a sua viagem a Dublin. Vamos explorar os principais pontos turísticos e descobrir lugares escondidos e experimentar a autêntica cultura irlandesa. Partiu Dublin! E bora começar nosso passeio por um parque muito irado que vocês vão gostar muito de conhecer. E eu tô falando do Phoenix Park. Phoenix Park, com seus 707 hectares de área verde, é o maior parque urbano da Europa e um dos maiores do mundo. Localizado a apenas 3 km do centro de Dublin, o parque oferece aos visitantes um refúgio tranquilo da agitação da cidade. Dentro do parque você vai ver o Palácio Presidencial Irlandês, mas ele não é tão conectado assim ao parque. Tem uma vala ali, ó. Não dá para passar, tem uma parada ali, ó. Porra, cheio d'água. Bem pertinho da entrada do Palácio Presidencial tem a residência do embaixador americano logo do lado. O centro de visitantes do parque está situado no coração dele, próximo ao portão Chesterfield. O centro oferece aos visitantes uma variedade de informações e serviços, incluindo exposições, aprenda sobre a rica história do parque, sua flora e fauna e a sua importância para a cidade. Encontre presentes, mapas, guias e outros itens relacionados ao parque. A equipe do centro pode fornecer informações sobre as atrações do parque, eventos, atividades e como se locomover dentro do parque, porque ele é muito grande. Aluguel de bicicletas. Explore o parque de bicicleta, uma maneira divertida e saudável de conhecer os seus diversos cantos. O centro está aberto de terça a domingo das 10 às 17 e a entrada é gratuita. E agora eu vou te falar de um dos lugares mais maneiros que eu achei aqui no parque, que é ver os cervos que andam livremente pelo parque. Mas já vou te falando, é difícil achar eles, porque o parque é grande demais e eles ficam soltos. Então você vai ter que contar um pouquinho com a sorte. Tem um mato aí, velho, é? Vindo pra cá. Olha, sem medo, ó. Tá pertinho. Os cervos foram introduzidos no parque pelo Lorde Deputado da Irlanda, Arthur Chichester. Acredita-se que os animais tenham sido originalmente trazidos da Inglaterra ou da França. Os cervos são animais de porte médio, com pelagem marrom avermelhada no verão e cinza no inverno. Os machos possuem chifres largos e ramificados, que caem e crescem novamente a cada ano. A Caminham Jail está localizada a uma curta distância do centro da cidade. Ela foi construída em 1796 e funcionou como prisão por mais de 130 anos. Durante esse período, a prisão testemunhou inúmeros eventos importantes da história da Irlanda, incluindo a Revolta da Páscoa de 1916, quando muitos dos líderes rebeldes foram presos e executados aqui. Após o seu fechamento em 1924, a prisão foi restaurada e aberta ao público como museu em 1966. Hoje, o museu oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer a história da prisão e dos seus prisioneiros, incluindo os líderes da Revolta da Páscoa. O museu apresenta uma série de exposições, incluindo a história da prisão, a Revolta da Páscoa de 1916 e a vida dos prisioneiros. O museu oferece visitas guiadas que permitem aos visitantes conhecer as celas da prisão, o pátio da execução e outras áreas.
As visitas guiadas são altamente recomendadas para uma experiência mais completa do museu. Ele está aberto ao público de terça a domingo, das 9h30 às 17h30. A entrada não é gratuita, então vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir comprar. Lembre-se, a prisão é um local histórico de grande importância para a Irlanda. A história da prisão e dos seus prisioneiros é complexa e emocionante. O Museu Irlandês de Arte Moderna é a principal instituição nacional da Irlanda para a coleta e exibição de arte moderna e contemporânea. Ele está localizado pertinho da prisão e é um edifício que já foi um hospital militar. A coleção inclui mais de 4.000 obras de arte, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e instalações. A coleção abrange um período bem antigo até os dias atuais e inclui obras de artistas irlandeses e internacionais. E o melhor, a entrada é gratuita. O Jardim Memorial da Guerra Nacional Irlandesa é um memorial aos soldados irlandeses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Ele é um espaço tranquilo com um grande lago central. O lago é cercado por um gramado e árvores. No centro do lago há uma ilha com uma cruz celta. O memorial é um muro de pedra com os nomes dos 49.400 soldados irlandeses que morreram na Primeira Guerra Mundial. O muro está dividido em 3 seções, uma para cada uma das províncias da Irlanda. Muita gente aqui treinando cães, jogando bolas e os cães corriam para buscar arremessos, pessoas andando de bicicleta, pessoas fazendo canoagem. Então é um lugar bem maneiro se você quer sair um pouco da loucura que é o centro de Dublin. E ele também está bem pertinho do Phoenix Park, que eu voltei à noite para ver os cervos, mas não te aconselho fazer isso, foi uma péssima ideia. E agora vamos para uma das coisas mais maneiras que tem aqui em Dublin, que é a Night. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Night de Dublin. E essa discoteca é a Copperface Jacks, carinhosamente apelidada de Coppers pelos locais. É uma discoteca lendária no coração de Dublin. Eu achei muito irada a discoteca, com uma atmosfera bem animada mesmo, música boa. Pô, bastante mulher simpática e gata. Pô, recomendo vocês virem aqui sim, porque é bem boa. Geralmente Dublin tá sempre nublada, chuvinha fina, mas felizmente peguei um dia bem legal e tava um céu azulzinho e o sol apareceu. Com esse tempo é bem melhor para visitar as principais atrações. Começando o dia no Museu Nacional da Irlanda, que fala sobre arqueologia. É um dos museus mais importantes da Irlanda e um destino imperdível para quem se interessa pela história e cultura do país. Fundado em 1877, o museu abriga uma vasta coleção de artefatos arqueológicos que datam da pré-história até o final da Idade Média, oferecendo um panorama completo do passado irlandês. As coleções permanentes do museu são divididas em 3 seções principais. Pré-história. Explore a história da Irlanda desde a Era Glacial até a chegada dos celtas, com destaque para objetos como ferramentas de pedra, armas, joias e arte megalítica. Idade Média. Descubra a rica cultura da Irlanda medieval através de armaduras, espadas, cruzes celtas, manuscritos iluminados e outros artefatos religiosos. Exposições temporárias. O museu também apresenta regularmente exposições temporárias sobre diversos temas relacionados à arqueologia e história da Irlanda. Entre os destaques da coleção do museu estão o broche de Tara, o cálice de Ardagh, o corno de Tara e o tesouro de Ballinderry. Como eu gosto muito de museu, eu decidi iniciar o dia com este. A entrada é gratuita. E esse é o Museu Nacional da Irlanda, que fala sobre história natural.
é um lugar fascinante para explorar a história natural da Irlanda e do mundo. Fundado em 1856, o museu abriga uma vasta coleção de espécimes, desde animais taxidermizados até fósseis e minerais, proporcionando uma experiência educacional inspiradora para os visitantes de todas as idades. As coleções permanentes do museu são divididas em 4 seções principais: zoologia, botânica, geologia e paleontologia. Vale a pena visitar? Definitivamente sim, se você gosta dos temas. E a entrada do museu também é gratuita. E esse é o Parque de Santo Estevão, que fica localizado no centro da cidade. O parque é um oásis verdejante que oferece um refúgio tranquilo à agitação da cidade. O parque foi originalmente criado como um terreno comum em 1664. No século XVIII, o parque foi usado como local de duelos e enforcamentos públicos. Em 1880, o parque foi reformado e aberto ao público. As características dele são: o parque abriga uma variedade de árvores, flores e plantas. Também tem um lago ornamental com patos e cisnes, um playground para crianças, um jardim de rosas, um café e várias estátuas e memoriais. O parque é o lar de uma colônia de gatos selvagens e também foi usado como local de filmagem de vários filmes e programas de televisão. Bem legal, né? As portas coloridas de Dublin são um dos elementos mais maneiros da cidade. A tradição de pintar as portas de cores vibrantes remonta ao século XVIII. Bora para mais um museu, e esse é o Museu Fotográfico da Irlanda. É um lugar dedicado à preservação e celebração da fotografia irlandesa internacional. Fundado em 1978, o museu abriga uma coleção abrangente de fotografias. As coleções permanentes do museu são divididas em 3 seções principais. História da fotografia. Explore a história da fotografia desde a sua invenção até os dias de hoje, com uma seleção de imagens que documentam os principais eventos e mudanças sociais do mundo. Fotografia irlandesa. Descubra a rica tradição da fotografia irlandesa com obras importantes. E fotografia contemporânea. A entrada do museu é gratuita. A Biblioteca de Chester Beatty é uma biblioteca-museu que abriga uma coleção única de artefatos e manuscritos de diversas culturas e religiões do mundo. Fundada em 1950 pelo magnata da mineração Sir Alfred Chester Beatty, a biblioteca oferece aos visitantes uma viagem fascinante através da história e da cultura, desde o Antigo Egito até o Japão medieval. A biblioteca possui uma variedade de coleções, incluindo manuscritos iluminados, uma coleção impressionante de manuscritos iluminados da Europa, Oriente Médio e Ásia, com exemplos da Bíblia, do Alcorão e de outros textos religiosos importantes. Pinturas e desenhos. Uma coleção de pinturas e desenhos de artistas europeus, indianos e persas. Impressões. Uma coleção de impressões japonesas, incluindo ukiyo e outras formas de arte. Artefatos. Uma coleção de artefatos de diversas culturas, incluindo esculturas e cerâmicas. Os destaques da coleção são o Evangelho de São Mateus, um manuscrito iluminado considerado um dos mais belos do mundo. O Shahrameh, uma edição ilustrada do épico persa Shahrameh. O Livro dos Mortos, um antigo papiro egípcio com textos funerários. Rolos da Torá, uma coleção de rolos da Torá judaica. Algumas curiosidades sobre a biblioteca é que ela foi fundada em 1950, quando Sir Alfred doou a sua coleção particular de artefatos e manuscritos ao governo irlandês.
A biblioteca é um dos principais centros de pesquisa em estudos de manuscritos e arte oriental na Europa. A biblioteca organiza regularmente eventos para promover o diálogo intercultural e a compreensão. Vale a pena visitar? Sim, definitivamente. A biblioteca é um lugar único e especial que oferece aos visitantes uma experiência cultural enriquecedora. As coleções da biblioteca são impressionantes e oferecem uma visão fascinante da história e da cultura de diferentes partes do mundo. A biblioteca organiza regularmente exposições temáticas que exploram diferentes aspectos de suas coleções. Ela também oferece uma variedade de eventos para o público, como palestras, workshops e visitas guiadas. Também oferece recursos para pesquisa acadêmica em suas coleções. A entrada é gratuita e os diversos eventos e atividades tornam a biblioteca um destino acessível e interessante para todos os públicos. E aí, tá curtindo o vídeo? Não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a fortalecer o canal. Bora fazer parte dessa família? Então se inscreve aí embaixo. O Castelo de Dublin, situado na Dame Street, é um importante complexo governamental irlandês e um marco histórico da cidade. Construído em 1204 por ordem do rei João da Inglaterra, o castelo serviu como residência real, fortaleza militar e sede do governo britânico na Irlanda por séculos. O castelo foi construído sobre um antigo assentamento viking, utilizando as muralhas normandas existentes. O castelo foi palco de diversos eventos importantes da história medieval da Irlanda, incluindo coroações, casamentos reais e batalhas. Durante o reinado de Elizabeth I, o castelo foi modernizado e fortificado. O castelo foi utilizado como quartel militar e sede da administração britânica na Irlanda. Com a independência da Irlanda em 1922, o castelo foi transferido para o governo irlandês. Atualmente, o castelo é usado como local de eventos oficiais do governo irlandês, como recepções a dignatários estrangeiros e cerimônias de posse. O castelo é um exemplo da arquitetura normanda e medieval. O complexo do castelo também inclui uma torre, uma capela e o Salão do Trono. Os jardins do castelo são um lugar popular para relaxar e passear. A entrada é paga e eu vou deixar o site aqui na descrição. Compre com antecedência. E agora eu vou te contar um pouco de curiosidade sobre Dublin. O nome Dublin vem do gaélico Dubh-linn, que significa Lagoa Negra. Dublin é a cidade mais populosa da Irlanda, com mais de 1,4 milhões de habitantes. Também é a cidade mais jovem da Europa, com cerca de 40% da população com menos de 25 anos. E uma curiosidade bem interessante é que ela foi fundada por vikings. A Guinness Storyhouse, que você vai ver nesse vídeo, é uma das atrações mais populares da Irlanda. O Phoenix Park, que também você vai ver nesse vídeo, é um dos maiores parques urbanos cercados da Europa. O Zoológico de Dublin é o mais antigo da Europa. A banda U2 foi formada em Dublin. E Dublin foi eleita a cidade mais amigável do mundo em várias ocasiões. A Grafton Street é uma rua icônica e vibrante no coração de Dublin. Conhecida como a principal rua comercial da cidade, ela oferece muito mais do que apenas lojas. É um caldeirão de artistas de rua, músicos talentosos, apresentações ao ar livre e uma atmosfera animada que atrai turistas e moradores locais. A rua está sempre movimentada, repleta de turistas e moradores locais passeando, fazendo compras, curtindo a música e a energia da rua. Ela já existe desde o século XVIII e já foi local de importantes lojas e teatros. Hoje, ela continua sendo uma rua importante para o comércio e a cultura de Dublin.
Ela também é conhecida como uma das ruas mais caras da Europa. Se liga no precinho do anel. E agora eu vou te contar um pouquinho sobre a história de Dublin. Inicialmente um assento viking chamado de Dublin, a cidade se tornou um centro de domínio anglo-normando na Irlanda após a invasão de 1171. Dublin cresceu como um centro comercial e administrativo importante, mas também enfrentou tensões religiosas e rebeliões contra o domínio inglês. Apesar dos períodos de fome e guerra, Dublin experimentou um crescimento econômico e cultural, tornando-se um importante centro georgiano. A Irlanda conquistou a independência em 1922 e Dublin se tornou a capital da República da Irlanda. E hoje ela é uma metrópole moderna que abraça sua história e cultura. Trinity College é a universidade mais antiga e prestigiada da Irlanda. Fundada em 1592 pela Rainha Elizabeth I, Trinity College é um marco histórico e cultural de Dublin, atraindo estudantes e turistas do mundo inteiro. Razões para conhecer: instituição de ensino renomada, arquitetura impressionante, jardim botânico e uma biblioteca histórica que é um absurdo de linda, que eu vou te mostrar agora. A biblioteca da universidade é a cereja do bolo, sendo a maior biblioteca da Irlanda e um marco histórico e cultural imperdível. Fundada em 1603, a biblioteca abriga uma vasta coleção de livros e manuscritos inestimáveis, incluindo a estrela principal, o famoso livro de Kells. A principal atração dela é o livro de Kells, um manuscrito iluminado contendo os 4 evangelhos do Novo Testamento. Considerado uma obra-prima da arte medieval europeia, o livro impressiona pelos seus detalhes intrincados, cores vibrantes e caligrafia elaborada. Abrigando o livro de Kells, o salão principal da biblioteca é um espetáculo por si só, com 65 metros de comprimento e um teto em arco coberto por bustos de escritores e filósofos famosos. O salão principal exala imponência e atmosfera erudita. Além do livro de Kells, a biblioteca possui mais de 8 milhões de itens, incluindo manuscritos medievais, primeiras edições raras, mapas antigos e arquivos históricos. É um tesouro para estudiosos e amantes da história. A única maneira de ver o livro de Kells de perto é através de uma visita guiada. É altamente recomendável reservar com antecedência, pois os ingressos se esgotam rapidamente. Vou deixar o link na descrição, beleza? A galeria que está anexa ao salão apresenta exposições permanentes e temporárias relacionadas à história e ao acervo da biblioteca. Ela também possui outras salas de leitura temáticas acessíveis ao público com comprovação de fins acadêmicos. A biblioteca tem horários específicos. Verifique no site oficial os horários atualizados e é cobrada uma taxa para a visita, tanto a visita para a biblioteca quanto a visita guiada que inclui o livro. Então, dá uma olhada no site. Mas e aí, vale a pena visitar? Absolutamente sim, é uma experiência imperdível. E essa é uma igreja medieval com uma história rica e complexa. Fundada há muitos anos atrás e dedicada ao São Audoin, um santo francês, a igreja passou por diversas reformas e reconstruções ao longo dos séculos, refletindo as mudanças religiosas e sociais da Irlanda. A igreja apresenta uma mistura de estilos arquitetônicos, desde o romântico normando original até o gótico perpendicular. A torre sineira é um marco da região. O interior da igreja é simples, mas possui alguns elementos de interesse, como o púlpito de madeira e a pia batismal. A igreja abriga monumentos funerários de figuras importantes da história de Dublin.
Ela tem uma história bem particular. Ela foi confiscada da Igreja Católica durante a Reforma Protestante e passou a ser utilizada pela Igreja da Irlanda. A igreja foi danificada durante a Guerra Civil Irlandesa em 1922, mas posteriormente foi restaurada. A igreja continua a ser um local de culto ativo e também promove eventos culturais e sociais para a comunidade local. A igreja abriga um pequeno museu, como vocês podem ver, que conta a história da igreja e da comunidade local. Dublínia oferece aos visitantes uma experiência imersiva na vida medieval da cidade. Está localizada no centro histórico de Dublin. Ela leva os visitantes a uma viagem no tempo através de uma série de exposições interativas, recriações e atividades. As exposições de Dublínia cobrem diversos aspectos da vida medieval de Dublin, desde a vida cotidiana até o comércio e a guerra. As exposições são interativas e permitem que os visitantes participem de diversas atividades, como vestir roupas medievais, manejar armas e aprender sobre os costumes da época. Ela também recria diversos ambientes medievais, como um mercado, uma casa e uma oficina de artesanato. Os visitantes podem explorar esses ambientes e conversar com os personagens. O Dublínia oferece diversas atividades para os visitantes, como oficinas de caligrafia, demonstrações de culinária medieval e apresentações de música e dança. Dublínia é uma ótima opção para famílias com crianças. As exposições interativas e as atividades são divertidas e educativas para todas as idades, mas, na minha opinião, essa atividade é para os mais pequenos. De repente, se você for adulto, foca em outras atrações de Dublin. A entrada é paga, então eu vou deixar o site aqui na descrição. A Catedral da Santíssima Trindade é uma das mais antigas e importantes catedrais da Irlanda. Localizada no centro histórico, a catedral é um marco da cidade e um importante local de culto e turismo. Fundada por um rei viking de Dublin, a catedral foi reconstruída e ampliada ao longo dos séculos. Ela é um belo exemplo da arquitetura gótica inglesa, com suas imponentes torres, arcos e vitrais. A catedral abriga diversos tesouros históricos, como a cripta medieval, um túmulo de um líder anglo-normando e a estátua de São Lourenço. A catedral abriga um museu que conta a história da catedral e da Igreja da Irlanda, e ela também é palco de concertos e eventos culturais ao longo do ano. Ela está aberta ao público de segunda a sábado de 9h30 às 5h30 e domingo de 12h30 às 5h30. A entrada é paga e eu vou deixar o site aqui na descrição. Vale a pena visitar? Com toda certeza vale a pena visitar, porque ela está bem pertinho de tudo e é uma obra-prima da arquitetura. Dublin à noite oferece uma experiência vibrante e diversificada, com opções para todos os gostos. Se você procura uma noite agitada, a cidade possui uma variedade de pubs tradicionais, bares modernos, discotecas e casas noturnas. E essa galera aí era uma mistura de povos, alguns brasileiros, alguns espanhóis, e como eu estava viajando sozinho, a galera me chamou ali e a gente curtiu junto um pouquinho da noite. O bairro de Temple Bar é o centro da vida noturna de Dublin, com uma grande concentração de pubs tradicionais. Aqui você vai encontrar música ao vivo, DJs, pubs. Obrigatoriamente você precisa estar aqui. Tive que voltar para o Phoenix Park porque eu tinha uma missão e no primeiro dia não consegui cumprir. Fiquei cagão e não consegui. Qual era a missão? Alimentar os cervos. Fiquei aquele medo ali, vi aquele monte de cervo chifrudo ali, eu falei, porra, esse bicho crava esse chifre aí na minha barriga e vai dar problema, né?
Mas, como eu achei muito maneiro o parque, decidi voltar e com a missão de alimentar os cervos. Será que eu consegui? Bora ver. Mas antes disso, vou te contar um pouquinho mais sobre o Phoenix Park. O parque abriga uma variedade de atrações, incluindo um zoológico, a residência oficial do presidente da Irlanda, que eu já te mostrei, o monumento a Wellington, que é um obelisco de 63 metros de altura em homenagem ao Duque de Wellington, uma cruz papal de 35 metros de altura erguida para a visita do Papa João Paulo II em 1979, e o parque possui diversos jardins, incluindo o Jardim das Rosas e o Jardim Botânico Nacional. Como eu já te falei, o Phoenix Park é lar de uma manada de cervos. Estima-se que existam mais de 400 no parque. Eles são considerados parte importante do ecossistema do parque e, além dos cervos, também abriga outras espécies de animais selvagens, como raposas, coelhos e aves. Os cervos são considerados animais selvagens e não devem ser tocados ou alimentados. Na época do cio, que ocorre no outono, os machos podem se tornar agressivos. Os cervos são uma das principais atrações do Phoenix Park e são muito populares entre os visitantes. Então vamos lá, vou deixar bem claro aqui. Eu fiz por minha conta em risco, não aconselho ninguém a fazer, beleza? Foram dóceis comigo, inclusive veio um casal de argentino na hora que eu estava alimentando, também pediu algumas cenouras, também alimentou, não houve problema, mas deixo bem claro que é por sua conta em risco, beleza? Mas também tenho que confessar, foi uma experiência muito maneira alimentar eles ali de uma forma natural, eles soltos no parque, mas fiquei com um pouco de medo. Porra, Boladão, não vai me dar uma chifrada não, hein, cara. É grande pra caraca, velho. Tá beleza? Tá tudo tranquilo aí? Acabou, cara. Não tem mais cenoura pra tu. As dicas que eu dou são: a melhor época para visitar eles é no início da manhã ou no final da tarde, mas eu aconselho fortemente no início da manhã. Se você quiser ter uma chance melhor de ver, fique quieto e evite movimentos bruscos. Mas agora eu vou te falar algumas curiosidades sobre o Phoenix Park. O nome deriva da palavra antiga irlandesa que significa água clara. O parque já foi palco de diversos eventos históricos importantes, incluindo a Batalha de Boyne em 1690. A Guinness Storehouse é uma experiência imersiva de 7 andares que celebra a história, a tradição e o processo de produção da icônica cerveja Guinness. Explore a história da Guinness desde a sua fundação em 1759 até os dias atuais. Aprenda sobre os ingredientes, o processo de fabricação e a cultura da marca. Também você vai poder desfrutar de uma vista panorâmica 360 graus de Dublin enquanto aprecia uma deliciosa Guinness. O nome dessa experiência é Gravity Bar e você vai ver nesse vídeo também. Participe de workshops e degustações para aprender a apreciar a Guinness como um verdadeiro especialista. O Guinness Storehouse está localizado em uma antiga fábrica da cervejaria, no coração de Dublin. Além de aprender sobre a cerveja em si, os visitantes também têm a oportunidade de explorar a influência cultural e artística da marca Guinness ao longo dos anos, desde as famosas campanhas publicitárias até as colaborações com artistas contemporâneos. Há muito para descobrir sobre a marca por aqui. E aqui também você vai ter uma experiência multissensorial que vai fazer você ficar conectado muito mais à marca Guinness. Você vai sentir aromas, sentir o sabor, você vai escutar várias coisas incríveis sobre a marca e sobre a história. Então vale muito, muito, muito a pena. Mas uma das coisas que eu achei mais incríveis aqui foi a capacidade de encantar. Eles tiveram um cuidado com os detalhes incrível. É tudo muito bonito, é tudo muito feito para encantar os visitantes. Essa foi uma das atrações que eu mais curti quando visitei Dublin.
Vale muito a pena a sua visita. A entrada é paga e eu vou deixar o site aqui na descrição. E agora vamos conhecer o Graffiti Bar, localizado no topo do Guinness Storyhouse. Ele oferece uma experiência única, uma vista panorâmica de 360 graus de Dublin a partir do 7º andar, enquanto você desfruta de uma deliciosa Guinness. Uma não, né? Algumas. O bar possui um design moderno e elegante, com grandes janelas que maximizam a sua vista. Nele você vai conseguir ver vários pontos turísticos de Dublin, incluindo o castelo e a Catedral de São Patrick. Aqui você vai poder experimentar a famosa Guinness clássica e outras cervejas da família Guinness. Além das cervejas, o bar também oferece uma variedade de outras bebidas, como vinhos, coquetéis e bebidas não alcoólicas. Também você vai ter petiscos irlandeses tradicionais, como nachos, batatas fritas e tábuas de queijo. Como vocês podem ver, eu curti muito esse bar, então experimentei várias cervejas e todas elas muito boas, mas essa em especial era uma delícia. Eu fiquei aqui no bar até a noite porque o clima estava maneiro, conheci uma galera, a gente começou a conversar também, foi show de bola, mas um conselho que eu dou é: reserve seus ingressos online com antecedência para evitar filas. E a entrada do Graffiti Bar está combinado com a Guinness Storyhouse. Compre os dois combinados e também ali você vai ter uma opção de fazer a compra com algumas bebidas inclusas também. Vale muito a pena. Depois da experiência da Guinness, eu e umas pessoas que eu conheci, né, lá no bar, a gente pegou essa carroça e foi direto para o centro. E vamos lá de novo, né? Infelizmente, essa vida difícil de ir pulando de bar em bar, tomando bastante cerveja, conhecendo bastante gente maneira e bonita. Não tem como falar da noite de Dublin e citar ela como um dos pontos altos da visita à cidade. Você precisa participar da noite de Dublin. É muito maneira, é muito vibrante, muita música ao vivo, muita gente simpática mesmo. De todos os lugares que eu já visitei aí pelo mundo, as pessoas de Dublin estão num lugarzinho especial, porque são muito maneiras e muito simpáticas. Tenho certeza que quando você vier aqui, você vai compartilhar dessa minha opinião, porque a noite aqui é muito especial e bem maneira. E esse é o Jardim Botânico Nacional da Irlanda. É um belo oásis verde localizado em Glasnevin. Fundado em 1795, o jardim abriga uma vasta coleção de plantas de todo o mundo, incluindo mais de 20.000 espécies diferentes. Explore diversos jardins aqui dentro, incluindo o Jardim Wallet, o Jardim Rosário, o Jardim Japonês e o Jardim de Borboletas. Descubra uma variedade de plantas de todo o mundo, desde plantas tropicais a cactos e suculentas. Visite as estufas vitorianas do jardim, que abrigam uma variedade de plantas tropicais e subtropicais. Aprenda sobre a história do Jardim Botânico Nacional e sua importância para a pesquisa científica e a conservação. E também tem uma loja de presente que você vai poder comprar lembranças, livros e plantas no centro de visitantes. Ele está aberto de terça a domingo, das 10 às 5h30. A última entrada é às 17 horas, tá? A entrada dele é gratuita e eu vou deixar o site aqui na descrição para você ficar bem ligado aí quando você for fazer a visita. Algumas dicas são: o Jardim Botânico é um ótimo lugar para fazer um piquenique, relaxar e passear. Ele oferece uma variedade de programas educacionais e eventos para crianças e adultos. O jardim é acessível por transporte público e possui um estacionamento gratuito. Lembre-se, o Jardim Botânico Nacional é um local livre de fumo. Os animais de estimação não são permitidos no jardim. Ele é um lugar bem maneiro se você gosta aí de plantas e se você gosta dessa parte botânica aí, é uma visita bem maneira para você vir aqui.
cemitério de Glasvelin é um cemitério que está bem pertinho do Jardim Botânico. É o maior cemitério da Irlanda e o local de descanso final de mais de 1,5 milhões de pessoas. O cemitério foi fundado em 1832. O cemitério é o local de descanso final de muitos dos mais notáveis da Irlanda, incluindo Daniel O'Connell, o libertador da Irlanda, Charles Stuart, o líder nacionalista irlandês, Michael Collins, o líder revolucionário irlandês, Eamon de Valera, primeiro presidente da Irlanda, Brendan Behan, dramaturgo e poeta irlandês, e Christy Moore, cantor e compositor irlandês. E aí, me diz qual é a atração que você mais gostou aqui em Dublin nos comentários. E espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a visitarem essa cidade incrível. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de viagem e compartilhe com aquele amigo que adora um rolê, beleza? E bora conhecer esse mundo junto!